Oi pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Alan e voltando aí a mais um episódio da série de Versus, né? Então teve uma boa recepção aí o Marvel Legendary versus o Marvel Champions. Então, a pedidos, né, voltei com mais um episódio, dessa vez um pouco polêmico, né? Até para movimentar aí mais os comentários e entender a percepção de vocês, porque aqui é a minha visão do que eu vou falar e eu não quero nem colocar aqui como uma verdade absoluta os meus comentários. Então hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre, pra mim, né, qual que é o melhor card game de Richard Garfield, que é um cara que a gente conhece aí por N jogos de tabuleiro maravilhosos, meu, King of Tokyo, King of New York, Bunny Kingdom, e tantos outros que eu vou esquecer o nome todo sempre, né? Eu sempre faço isso na hora que eu preciso lembrar de alguma coisa. Tem um, acho que agora The Hunter, lançado pela Queen Games, e mais tantos outros. O cara é um gênio, na verdade é essa. O cara é um Midas, né? Ele tem uma mão muito boa para fazer jogos, mas acima de tudo ele é o cara do card game, né? Para quem não conhece, Richard Garfield ele é o cara que se tornou famoso porque ele lançou o Magic the Gathering, né? Então, para você que por algum acaso não sabe o que é Magic the Gathering, que eu duvido, é esse joguinho com essas cartas maravilhosas, né? Porque tem uma estrutura de jogo muito simples. Então, vou falar um pouco mais sobre aí durante o vídeo. Mas a gente sabe que o Richard Garfield ele tem alguns produtos que se destacam mais que os outros, principalmente no card game. Então, falar um pouco aí hoje sobre o Magic the Gathering, falar um pouco sobre o Keyforge, né, que é um produto que no Brasil é bem conhecido, né, pela galera do BG, não tanto pelo do card game, é engraçado isso, falar um pouco sobre essa relação aqui, e também falar um pouco de um jogo que eu amo, desde sempre, eu tive contato com esse jogo quando ele saiu, mas eu acabei me desfazendo dele, né, porque na época as pessoas com quem eu jogava eu tinha muito problema do limite da barreira do inglês, e hoje pelo contrário, né, hoje o jogo ele foi descontinuado, e hoje você consegue achar ele em português aí, todinho traduzido facilmente para você fazer um print and play decente, e eu só sou a favor de print and play nessa situação, tá? Deixar bem claro antes de eu começar a falar aqui, print and play de jogo que está sendo publicado, o jogo que está disponível no mercado, galera, pode colocar o termo que foi, aqui eu estou sendo polêmico, é pirataria, tá? De qualquer forma. Se o jogo foi descontinuado oficialmente por uma empresa, ele tá out of print há muitos anos, legal, bacana, porque, meu, ninguém mais está querendo ativar esse produto no mercado. Então, vou começar falando um pouco do Magic. Para quem não conhece o Magic, né, ele é um card game aí, meu, muito simples, onde os jogadores jogam com cores distintas, né, que eu vou mostrar só algumas cartas de algumas muitas que eu tenho, mas eu nem sou um jogador de Magic, eu fui um jogador de Magic. Lá nos anos 90, joguei no começo, joguei terceira, quarta edição, Ice Ages, joguei algumas coisas legais. E eu vendi a minha coleção de Magic em 1998, né? Quando eu cheguei ali na fase do exército, falei, cara, não quero mais isso aqui, vamos cuidar de outras coisas na vida. E o Magic eu acho um produto fantástico, tá? Como jogo, como entretenimento puro e simples, eu acho ele muito bacana porque ele é muito simples de regra. Na sua estrutura principal, o Magic o que é? Baixa a carta de terreno, vira a carta de terreno, desce criatura, artefato, ou o que quer que seja, ataca, 20 pontos de dano, ganhou. É muito simples. Então o Magic você constrói, se defende, contra-ataca, manipula e ok. O problema é que o Magic ele é um produto que ele existe há 30 anos, não estou falando besteira. Então ele é um produto que está constantemente se renovando, ele é um produto que ele está constantemente se reativando e se redescobrindo, né? Então hoje em dia, um dos modos que as pessoas mais gostam de jogar é o modo Commander. Né? Tipo assim, você não quer jogar Magic competitivamente, ou você não quer entrar no eterno looping do Magic, né, de pay to win, que essa é a maior verdade sobre o jogo. Né? Quem não concorda com isso, desculpa, você não está querendo assumir isso, mas é a maior verdade sobre o Magic. E o Commander ele é divertidíssimo. Basicamente, cara, você vai poder jogar um multiplayer de Magic, isso é muito legal. É uma estrutura de produto muito bacana e que funciona muito, principalmente entre a galera do board game. Eu conheço vários amigos que são dos jogos de tabuleiro que gostam de jogar Magic, mas somente no formato Commander. Então o Magic ele se propõe a isso, uma experiência muito simples, muito leve, mas que por conta das camadas do jogo, coleções, novas mecânicas, ele se reinventou e permanece reinventando por diversas vezes e décadas a fio. Na sequência, né, um jogo que eu gosto muito dele é o Keyforge. Né, vou falar um pouquinho aqui sobre ele brevemente. O Keyforge ele saiu alguns anos atrás, né, e ele tinha uma ideia muito única, né, muito singular, que era exatamente o contrário do Magic. Enquanto o Magic, o legal do Magic é você fazer o deck build, né, que é você construir um deck, não deck building, né, a mecânica que a gente conhece. O Keyforge você pega o baralho do jeitinho que ele está aqui, tá, e você não vai mexer em absolutamente nada. Você joga com o baralho do jeito que ele está aqui. Então essa é a maior parte do desafio. Então o Keyforge na sua estrutura de produto. Você num baralho sempre vai encontrar 3 facções. Tem vídeo meu aqui falando sobre o Keyforge, tá? Vou deixar
nos cards aí no final, para não entrar muito aqui na questão de regras, para quem não assistiu esse vídeo, eu falei sobre ele na época. E o Keyforge você tem que se virar com o que tem aqui. As facções elas têm comportamentos diferentes e o Keyforge ele teve várias coleções. Recentemente ele teve a sua licença vendida, né? A Fantasy Flight ela abdicou do jogo e uma outra empresa comprou, daí a comunidade está empolvorosa por isso, né? Qual será o futuro do Keyforge? A boa notícia é que o Keyforge, tem muito material publicado, tanto lá fora quanto aqui, e na pandemia, infelizmente, a pandemia deu uma travada no jogo, né? Porque ele é um jogo basicamente de evento, para as pessoas estarem se encontrando ali em mesa, jogando, assim como é o Magic. Só que o bacana é que comunidade é um negócio muito louco quando quer, né? A galera criou modos de jogo do Keyforge e um desses modos de jogo é justamente você abrir os decks e dar uma mexida neles, contrariando principalmente a estrutura, né? O core de regras, e funciona muito bem. Eu não joguei esse modo ainda, mas eu tenho alguns amigos que já jogaram e super elogiaram. Tira a ideia inicial, né, do jogo, mas eu achei que a maneira de você manter o produto vivo, né, pela comunidade, hoje em dia ele é um produto que você consegue encontrar em N lugares, né, um jogo mega acessível. Eu acho que o for fun dele, o fator for fun, tipo, abre o deck, senta um na frente do outro e vamos jogar, cara, isso é maravilhoso. E não adianta, né, você ter um estudo prévio do deck. Você pode até estudar para você entender as melhores estratégias dele, mas eu acho que o legal do Keyforge, é o que o pessoal gosta de falar seladinho, é justamente isso. Você compra um deckzinho, abre, dá uma olhada nas cartas, aí teu conhecimento prévio do jogo vai te ajudar nesse sentido. E, vamos lá, go for, né? Seja o que Deus quiser. E por último, não menos importante, falar um pouquinho aqui do Netrunner, né? O meu Netrunner é uma versão print and play, tá numa caixinha pretinha aqui. Já comprei os meus playmats, mas não chegaram ainda. Comprei um monte de tokenzinho para substituir o jogo original. O Netrunner, aqui, né, Android Netrunner, na verdade, né, o nome dessa versão. Ele é um jogo que ele surgiu também nos anos 90, né, mais ou menos no mesmo período de onde foi o Magic the Gathering, tá? Mas ele surgiu como um Netrunner, né? E depois a Fantasy Flight, quando ela comprou a licença, comprou os direitos, ela ambientou o Netrunner dentro do universo Android, que tinha produtos correlacionados na época. Ele é um jogo brilhante, talvez ele seja um dos melhores jogos de 2 jogadores já feito, né? Às vezes eu paro para revisitar aqui em N listas, em vídeos que eu já falei aqui sobre melhores jogos de todos os tempos. Eu injustamente não citei o Netrunner, podem me xingar, né? Fui mega injusto com isso, mas é muito bacana o que o Netrunner te propõe, né? A ideia é que um jogador vai jogar como um runner, né? Um famoso hacker, né? Que era um termo muito usado ali, ou um cyberpunk, termo muito usado e cunhado também pelo William Gibson, que foi o autor da trilogia do Sprawl. Se você nunca leu a trilogia do Sprawl, né, que é Neuromancer, Mona Lisa Overdrive é o último e acho que é Count Zero, se não me engano, é o segundo. Acho que é isso. É isso mesmo. A trilogia do Sprawl é isso aí. Neuromancer, Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Leia esses 3 livros. Esses 3 livros são o pináculo central de tudo que se tornou o movimento cyberpunk. Não são os melhores livros, nem de longe, tá? O primeiro livro é muito difícil de ler, porque é o primeiro livro do autor. Eu acho que ele deve ter escrito chapadaço de ácido ou alguma outra coisa, como tantos outros autores fizeram ali nos saudosos anos 70 e 80. Né? Para quem não sabe de quem eu tô falando, PKD, né? O Philip K. Dick, é um dos maiores exemplos disso. É um cara que escreveu livros e livros completamente alucinado e é um dos melhores escritores, né, um dos mais prolíficos de ficção científica de todos os tempos. E o William Gibson ele é um cara que ele escreveu muita coisa, ou seja, ele ajudou a criar um gênero. Vieram caras que escreveram coisas muito melhores, né, como Neil Stephenson, por exemplo, que é um dos meus favoritos. Ele escreveu um maravilhoso Crash. Se você nunca leu, leia. Esse livro é essencial para quem gosta de literatura cyberpunk, tá? E a ideia é que é isso. Então você vai jogar como um runner, né, um hacker, tentando combater as megacorporações que o William Gibson tão bem apresentou lá no Neuromancer. Então, ele é um jogo assimétrico. Tem objetivos diferentes, formas de ganhar mais ou menos diferentes, né? Então, as corporações elas têm como objetivo, a grosso modo, colocar as suas agendas em jogo, né? Com 7 pontos você ganha, e o runner ele não consegue colocar agendas, porém ele consegue roubar. Então ele é um jogo de manipulação e blefe na sua essência, né? Então você vai ter sua gestão de mão ali na hora, para você ver as cartas, como é que você vai jogar, mas é muito legal, por exemplo, a corporação ela joga com tudo fechado, então ela vai fazendo pequenas armadilhas ou simplesmente blefes. E o runner ele quer invadir a corporação fazendo ataques diretos. Genial, uma obra-prima. Se você nunca jogou Netrunner, a minha dica aqui, na Ludopédia tem todos os arquivos do jogo traduzido, tem playmat em português, tem as cartas da caixa base traduzido, ó, vá atrás, tá? Vale a pena. Eu fiz um projeto bem maluco aqui, eu peguei um monte de cartinha de Magic, aquelas cartas sem valor, e usei como estrutura para fazer o meu Android. E tá perfeito, jogável 100% aqui, tá? Inclusive,
Logo, logo vai ver mesmo. Estou esperando meus playmats chegar para eu poder voltar a jogar essa obra-prima. E aí, qual que é o meu parecer aqui, né? Você vai perguntar, Alan, qual que você prefere? Eu acho que cada qual no seu qual, ele tem as suas vantagens, né, as suas valências sobre os outros, mas também tem os seus deméritos, né? Então, enquanto o Magic, eu acho que ele tem um fator pay to win que pode atrapalhar a experiência de quem quiser o máximo do jogo. Então, acho que você tem que encontrar um jeito de jogar Magic que vai te satisfazer. Joga de forma descompromissada ou vai no Commander, é divertidaço. O Keyforge tem a vantagem disso, eu falei, do desafio de você entender como é que é o deck, mas principalmente saber pilotar o deck, e tá baratíssimo em todos os cantos. E o Netrunner, que seria o principal problema aqui, que é um jogo que não existe mais. Você até acha algumas unidades sendo vendidas aqui a colar, mas você não vai achar todo o material dele. Até onde eu sei, parece que algumas comunidades traduziram sim tudo que saiu do jogo. Ele está sendo reinventado agora por uma empresa /site chamada Nisei, ou Nisei, não sei qual que é a pronúncia correta, e inclusive o pessoal está localizando essas cartas. Então se você entrar, acho que é Nisei com S, tá? .net, você vai achar lá todos os arquivos do jogo, a caixa base, já tem expansões, tudo print and play gratuito, porque é um produto ativado pela comunidade, assim como está sendo feito com Star Wars Destiny, depois que a Fantasy Flight descontinuou. Tem muita coisa feita já para o Destiny, agora muita coisa sendo feita para o Netrunner também. Então, meu parecer, eu gosto dos três, tá? Mas desse aqui eu não vou ficar em cima do muro. Pra mim, como jogo, o melhor é o Netrunner, disparado. Eu acho que ele é o melhor. Como just for fun, assim, sabe? Senta, joga e se diverte, Keyforge. Quer se aprofundar mais, quer ter uma experiência mais completa no sentido de você realmente pensar, só que aí, vai estar lá, é o Magic. Então, críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Queria ver a opinião de vocês aí da trinca que eu apresentei, qual é o melhor. Tchau, tchau, pessoal.